Quero dizer algo aqui para quem quiser escutar, né? Para quem vê isso aqui, é de muita ajuda, é de muita estima, né? Para fortificar os seus corações. Quero começar falando sobre uma visão de Deus que eu tive faz um tempo já. Entendeu? Eu tava dormindo, né? E Deus me deu uma visão, um sonho, né? Uma visão. E a glória de Deus estava naquele lugar, varão. A glória de Deus estava ali, foi muito bom, entendeu? A presença de Deus ali naquele lugar. E eu olhei na janela, né? Eu olhei pela janela e vi as estrelas no céu, né? E vi as estrelas, né, no céu. E foi muito bom, né? Foi prazeroso ver aquelas estrelas ali. E elas não estavam no lugar onde elas deviam estar, entendeu? Elas estavam em outro lugar, em outra parte ali. E quando eu acordei, elas estavam no canto certo, eu sabia que estavam no canto certo, sem nome, sem palavras, só que elas não estavam no canto certo. É complicado explicar aqui. As estrelas elas passam por aqui assim, ó, e elas estavam no canto errado, entendeu? E, e quando eu vi aquilo ali foi um pouco magnífico, né? Eu fiquei admirado sobre aquela visão, foi bom, entendeu? Continuando, eu vi esse sonho, né, essa visão, e as estrelas não estavam no canto certo, embora que eu sabia que elas estavam ali no canto certo, né? Elas estavam alinhadas, né? As estrelas, muito bom saber dessas coisas, entendeu? Foi muito bom. Quando eu acordei, eu falei para algumas pessoas, fiz até um vídeo falando sobre isso, né? E é muito bom a gente saber dessas coisas, né? E trazendo para cá, eu tava evangelizando, dizendo, falando sobre as coisas de Deus, né? E eu falei, né, que não é Deus que se alia a gente, é nós que nos alinhamos, que nos adaptamos a Ele, não é verdade? E aí, trazendo para cá, falando sobre isso, né, verdadeiramente, meus irmãos, se você não parar de... Se você acha que eu sou diferente, né, que eu sou um cristão diferente, e quer ser diferente como eu, não sou a carcaça, não sou a roupa, né, uma Bíblia debaixo do braço, então você deve parar de mentir. Entendeu? Se você não parar de mentir, verdadeiramente Deus não pode fazer morada, o Espírito Santo não pode habitar em nosso coração, verdadeiramente. Entendeu, meus irmãos? Não pode mentir, não pode mentir. Parem de mentir. Mentir é horrível, é uma coisa que afasta Deus. Não é que Deus se afasta, é que ele some, ele desaparece. Entendeu? Ele nem sinal dele. Porque Deus, ele não gosta da mentira. É impossível que um Deus santo, Deus da verdade, esteja na mentira. Não pode ser assim, não é desse jeito. Entendeu? Não pode um homem com um coração mau, né? Verdadeiramente, não pode uma árvore má dar frutos bons. Não pode um coração mau dar frutos bons, entendeu? O coração tem que ser transformado, mudado pela palavra de Deus. E quero falar sobre outra coisa aqui. Tava na igreja, né? Tava na igreja e eu encontrei lá um irmão, rapaz. O irmão, o cheiro de cachaça chega, tava bem impregnou assim. Eu falei, irmão, o que é isso, irmão? Tava falando com outro irmão, porque eu falei com o irmão me tratou de uma maneira desagradável, né? Me desprezou não, ele me maltratou de certa forma, né? Acho que ele com um rancor, né? Com amargura no coração, não sei, acho que falaram alguma coisa de mim pra ele. Então aí eu fui e falei com ele, irmão, o senhor me tratou daquela maneira, meu irmão, você me magoou, não sei o que, ele pediu desculpa, né? Se desculpou, disse tá perdoado, né? Passou o irmão assim, ó, e ele com cachaça, rapaz. Eu quero dizer algo sobre a cachaça. Se você bebe cachaça, você está na carne, você verdadeiramente não é um homem nascido de novo. Você não é uma mulher nascida de novo. Se você bebe, você está na carne. O demônio ele toma conta do seu corpo, do seu coração. Não pode isso, isso é um absurdo. Isso não pode acontecer dentro da igreja, isso não pode acontecer. Verdadeiramente, o homem que bebe, ele é prostituto, é mentiroso, é ladrão, é um assassino, é um matador de verdade, eu juro por Deus. Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é coisa séria, meu irmão. Por favor, escute o que eu estou dizendo, entendeu? Também eu tava falando sobre os 3 batismos, né? Chegou um varão, um irmão meu, né?
ele falou sobre um batismo de fé, um batismo que não existe, entendeu? Aí é uma teoria muito boa, pena que não existe, né? Aí ele falou pra mim, não, batismo de fé é quando a gente aceita Jesus. E aí eu disse a ele, não, varão, mas isso não é bíblico não, varão, não sei o que, porque realmente, né? Se você é assembleano, é da Assembleia, quem faz isso é os católicos, né? Nós não, nós somos diferentes. A gente pega a Bíblia e coloca acima de pastor, acima de irmão, acima de presbítero, diácono, acima da igreja. A Bíblia, os assembleanos, os protestantes sempre vão colocar a Bíblia acima da igreja, entendeu? E aí ele veio falar um negócio muito interessante, muito bonito, mas isso realmente que ele falou ali é o batismo com o Espírito Santo. Não existe batismo de fé, ele falando sobre o batismo de fé, né? Aí ele foi e disse, não, realmente, só tem 3 batismos, né? Aí eu disse, batismo de fé, batismo nas águas, né? E o batismo com fogo. O batismo de fé é o batismo com o Espírito Santo de Deus, verdadeiramente, porque o batismo de fé, a fé é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo de Deus, verdadeiramente. Não tem como ter fé e não ter o Espírito Santo de Deus, entendeu? Deus não pode trabalhar com o homem sem a fé, entendeu? E foi muito, muito interessante, mas aí eu disse para ele, porque realmente a gente, quando é protestante, a gente só considera a Bíblia a única fonte de conhecimento que nos leva a Deus, entendeu? Que faz seus católicos. Ele diz, se você começar a repreender ele pelas coisas rituais que eles fazem, ele vai dizer logo, onde é que está escrito que está tudo na Bíblia? Sendo que tem uma parte ali na Bíblia, que eu me lembre, se eu não me engane, tá em Tiago, eu não sei, né? Que não vá além das escrituras, né? Não vá além das escrituras, além do que está escrito, né? E muito bonito, batismo de fé, meus irmãos, é batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Só existe 3 batismos, biblicamente falando, só existe 3 batismos, né? O batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas e o batismo com fogo. Amém? Fiquem na paz aí, fiquem com Deus. Eu estou pensando aqui em fazer um vídeo aqui, lendo a palavra de Deus para a nossa edificação, né? Falar sobre Jesus, o bom pastor. E é muito bom, vai falar, né? Eu sou a porta do curral das ovelhas. Aquele que não passa por mim, né, não pode verdadeiramente... eu esqueci como é que está escrito, né? Mas enfim, ele é a porta do curral das ovelhas. Por que ele está falando sobre isso? Ele está falando sobre o arrependimento. Arrependimento, varão, sobre o Espírito Santo, varão. Isso é claro, entendeu? E o arrependimento verdadeiramente é um sentimento, entendeu? O perdão é um sentimento de Deus. O amor é um sentimento. Amém, varão? Fique na paz aí. Fique com Deus.